Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, servo do Deus vivo, a quem servimos, né? Servo do Deus vivo. Se é servo do Deus vivo, é a quem servimos, não é verdade? Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar todos com a mais doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja reinando sobre nossas vidas, como temos sentido a presença dele a cada dia. Neste momento, eu quero novamente dar continuidade pelo compromisso assumido com Deus de estar compartilhando com o coração alegre, em poder passar para você o momento de intimidade que tenho tido com Deus, para que você venha também sentir este desejo de ter essa intimidade com o Senhor. Como é bom, como é maravilhoso. E a palavra nos garante que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Para isso, para termos intimidade com o Senhor, é necessário tirarmos um tempo e estarmos com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, que está falando constantemente aos nossos corações. Hoje, na devocional de hoje, eu quero dar continuidade. Ontem eu falei a respeito do guia para os verdadeiros adoradores. E o texto, o tema que está na revista, que eu estou seguindo, a revista que estudamos semana passada, e por termos estudado, eu tenho aqui passado também aquilo que aprendi, o que estamos aprendendo nessa devocional, nessa revista, nesse guia para os verdadeiros adoradores, que se tem as partes. Que partes são essas? Pela revista aqui, primeiramente nós vimos bases para o crescimento espiritual. Bases para o crescimento espiritual foi a lição de ontem que tivemos, e nós meditamos no Salmo 1, no versículo, o Salmo 1, eu li ele por completo, e ali nós vimos que bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, e tem o seu prazer na sua lei medita de dia e de noite. Nós vemos isso ontem. Essa é a base para o crescimento espiritual. Se eu tiro o meu tempo e quero dar a Deus o melhor, o que Ele espera, apresentando a Ele o meu culto racional, o meu culto com entendimento, o meu culto com gratidão, o meu culto com reconhecimento a esse Deus, de que a Ele pertence a honra e a glória, isso com certeza alegrará o coração do nosso Deus, e com toda certeza o Espírito Santo, e não estaremos entristecendo ao Espírito Santo de Deus. Essa base para o crescimento espiritual é algo fundamental, é algo de fundamental importância naquele que tem um compromisso com o Senhor. Caso você não tenha um compromisso com Deus, ou não se interesse, não se importe com Deus, eu quero dizer para você, com todo o meu coração, com todo carinho, com todo respeito, mediante a vida
que cada um leva. Eu não sei qual é a vida que você leva, mas de repente você pode estar levando uma vida de impiedade. Você tem sido ímpio, vivendo uma vida de impiedade diante do Senhor e não uma vida de santidade, procurando aprender de Deus como fazer para caminhar a cada dia. Porque sem Ele, por Ele movemos. Por Ele movemos. Com Ele estando firme, com Ele estamos sendo livrados, estamos recebendo livramentos que com nossos olhos carnais nós não vamos conseguir ver. Mas se abrirmos nossos olhos espirituais, assim como Geazi estava com Eliseu, quando o exército da Síria, se não me engano, se acampa ao redor, Geazi, ao sair para ir no mato, ele depara com o exército. Geazi sai e vê por todo lado exército, um grande exército. E ele, apavorado, e para pensarmos, ele estava andando ele era servo de um homem de Deus, que deixou que ele via o que o profeta Eliseu fazia. Mas no momento em que ele vê aquela multidão de soldados, agora você imagine um exército para pegar um homem. Um exército para pegar um homem. Por quê? Por que um exército? Porque ele estava debaixo da proteção divina. Ele não estava vivendo uma vida de impiedade. Ele estava vivendo uma vida de santidade. Ele estava vivendo de conformidade com a palavra de Deus, porque dava ouvidos a Deus. Ele sabia o que era de Deus e que era Deus quem estava falando. Por isso não tinha dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Em Tiago, a palavra mostra para nós claramente: se está alguém entre vós com falta de sabedoria, peça a Deus que Ele o dá. Ele dá. Mas pensa com fé, em nada duvidando. A Geazi vai lá e fala, ele é apavorado por ver aquela multidão, aquele exército. Ele estava lá estava defecando, como diz a própria palavra. Então ele sai dali, todo apavorado, com medo. E isso é natural para aquele que não tem uma confiança no Senhor. Vai viver uma vida com medo, vai ter uma vida de preocupações. É certo que todos nós, querendo ou não, há momentos que nos preocupamos. Porque somos humanos. Isso é natural. Mas quando lembramos e olhamos para Deus, aliás, quando temos uma confiança, estamos firmados no nosso relacionamento com esse Deus, estamos vivendo uma vida de santidade e não uma vida de impiedade. Para isso, há necessidade de termos uma base. Ontem foi a base espiritual, a base para o crescimento espiritual, onde você vai crescer espiritualmente. E hoje eu quero falar sobre bases para adoração. Bases para adoração. Como vamos ter base para adorar a esse Deus? Como será essa base para adorar? Nós sabemos, nós que somos servos do Senhor, qual é a base para adorar? É viver uma vida não se contaminando, uma vida onde temos
a confiança de estarmos fazendo aquilo que agrada a Deus. Louvado seja Deus. O ímpio, como lemos ontem, o ímpio não é assim. Uma vida de impiedade, o ímpio é como uma palha que o vento leva. E dessa forma, como está em Provérbios também mostrando para nós que há caminho que para o homem parece direito, mas no fim é caminho de morte. E talvez você esteja nesse caminho, pensando, parecendo ser bom aos seus olhos. E talvez você não saiba, mas eu quero te dizer, se você não está no caminho, se você não optou, se você não aceitou, não entregou a sua vida a Jesus, você está sendo conduzido por caminhos de morte, onde você se arrependerá amargamente. Então, viva uma vida de santidade, viva uma vida de comunhão e aprenda a base para a adoração, a base para adorar a Deus. Tire o seu tempo para Deus. Não importa o tempo que você tirar, não importa, mas você caminhar com Deus é completamente diferente. Você tirou um tempo para adorar, para agradecer, pedir a Ele, e com certeza Ele estará com você. Ele dispensa os teus anjos para estar nos acompanhando. O anjo do Senhor acampa ao redor, dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. É isso mesmo, o versículo. E nós sabemos disso. Mas Geazi, que eu estava falando de Eliseu, para não perder o foco, para dizer a preocupação daquele que anda, que vai à igreja e no momento se apavora, se fica completamente apavorado por não estar completamente firmado com o Senhor, ele vai até o profeta Eliseu para mostrar, falar para ele: profeta, ali fora tem um grande exército ali para seguir. E Eliseu, completamente confiante no Deus que servia. Amados, esses homens que chamaram a atenção, que deixaram esses exemplos para nós, se nós estivermos completamente ligados a esse Deus, com a confiança que eles deixaram em quem estava depositando a sua confiança, ou em quem estava depositado a sua confiança, a sua fé. Olha a atitude de Eliseu para Geazi, no qual andava com ele. E hoje vemos quantas pessoas ouvindo a palavra verdadeira, a palavra que purifica, a palavra que nos dá garantia, que não temos dúvida que é Deus falando, mostrando-nos. Esta é a grande verdade. Eu fico olhando, ouvimos a palavra, essa palavra vem de encontro aos nossos corações, glorificado seja o nome do Senhor, mas não é para ficar somente em nossos corações, não é para apenas ouvirmos a palavra, é encontrarmos forças, pedimos a Deus as forças, para que renove as nossas forças, ou para que nos dê forças para viver. Então o profeta olha para Geazi e diz: olha para o Senhor e fala a Deus. Ele clama a Deus
para que pudesse abrir os olhos daquele jovem, para que ele pudesse contemplar, para que ele pudesse aprender como confiar em Deus. E dessa forma é o que nós precisamos fazer. Mas eu digo que não é fácil, não é fácil. Quando as contas chegam, a preocupação vem, quando eu sei. Mas aprendendo a confiar em Deus, então Eliseu, ele pede ao Senhor que abrisse os olhos daquele servo de Geazi. E nós temos exemplo. E o Senhor o atende e faz com que ele fechasse, os seus olhos carnais e abrisse os seus olhos espirituais, onde ele pôde contemplar carros com carruagens de fogo, um grande exército divino que se encontra sobre a vida daquele que serve ao Senhor. E na lei do Senhor medita dia e de noite. E onde está andando, está ali com o Senhor no seu pensamento, vivendo uma vida de santidade. Amados, se nós o fizermos assim, formaremos um grande exército. E dessa forma, como Eliseu expressou, dizendo para Geazi, dizendo que maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo, que está com eles. Então, para você ver dois exércitos, um exército estava ali, mas tinha um exército também que estava com ele, que era o exército do mal espiritual, o espírito do mal. Legiões, que são multidões, coceira na orelha, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós vemos que Geazi, ao contemplar tudo aquilo ali, imagino eu, nossa, qual foi o pensamento dele? Eu não posso dizer para você, mas eu tenho certeza de que você contemplando o sobrenatural, você se sentirá completamente fortalecido. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. E toda honra e glória seja dada a Ele, não pensando que nós estamos fazendo, que somos merecedores. Não somos, porque graça é um favor não merecido. É pela graça que nós somos salvos, é mediante a fé. Isso não vem de nós, de vós. Eu estou falando de nós, porque Jesus fala, não vem de vós, Então, é dom de Deus, é um presente. E você tem esse presente. Basta você dar o seu primeiro passo. Faça isso com segurança. Deposite. Você deposita a sua confiança, talvez em tantas outras coisas, em deuses que nada pode fazer para você. Mas que esse Deus, Ele não só pode, como Ele faz e fará. Porque Ele é Deus, Ele te conhece muito bem. Amém? Vamos aqui à revista 20, já vai dar 20 minutos, eu aqui na introdução, para falar as bases para a adoração. O salmista inicia este bloco pedindo a Deus o entendimento de sua palavra. Simeão afirma que o amor mais
que o mais sábio dos homens, assim como o mais indouto, tem razão para adotar a súplica que faz o salmista nesse texto. Como adorador, o salmista está certo de que só na lei do Senhor, Torá, Pentateuco, isso mostra que está escrito também, encontrará a orientação para uma vida de santidade diante de Jeová e os requisitos cerimoniais que ajustem a sua expressão litúrgica às sublimes exigências do Senhor. Costa entende que Davi possui um conceito claro, pessoal e prático de adoração. Costa entende que Davi possuía um conceito claro, pessoal e prático de adoração. E sugere que busquemos formular nosso coração pessoal de adoração se quisermos ir além da prática de sermos novos repetidores de expressões e formas de adoração alheias. O risco ao assumirmos como agradável a Deus aquilo que nos agrada, o risco ao assumirmos como agradável a Deus aquilo que nos agrada ou que tem sido adotado pela maioria, quer dizer, isso é tradição, como apropriado para o culto e de estarmos até mesmo invalidando a palavra de Deus como os fariseus. Sabemos disso. Como foram os fariseus. E o versículo do texto áureo que eu quero trazer, isso aqui é uma introdução, espero que você tenha entendido pela dificuldade que estou tendo na leitura da palavra e continuarei dizendo a catarata vista esquerda está totalmente comprometida e não consigo ver. Então eu tenho que virar o olho um pouquinho para que eu consiga ler. E aqui eu quero trazer para esse dia o versículo da devocional, da leitura do texto áureo, da mensagem bíblica que precisamos estar meditando com toda certeza, nos mostra a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Os perseguidores, eles são audaciosos. Mas se estivermos refugiando em Deus, se estamos refugiando em Deus, você pode ter certeza que você estará seguindo o exemplo de vários profetas, homens que viveram uma vida de santidade. Entre elas, como eu mencionei, Eliseu, eu baseei nesta. O Espírito Santo me orientou para que fosse até ali e eu sigo a orientação do Espírito Santo. Tenho pedido a Deus que meu coração seja canalizado humildemente, com toda a humildade, ao coração dele.
para que eu, ao falar, não fale de mim mesmo, longe de mim, porque sei quem sou, mas sei também de onde Ele me tirou, de onde me encontro, uma pessoa que é totalmente grato pela libertação. E sinto uma grande alegria em ver aqueles que estão encontrando, estão entregando a sua vida, estão reconhecendo, estão buscando ao Senhor como forma de gratidão. Eu sinto feliz, fico muito feliz. A você que talvez está iniciando neste caminho, saiba que Deus, no seu tempo, Ele tem o melhor. Ele faz, Ele irá fazer, Ele irá responder. Ele está vendo a sua atitude. Então, permaneça. Não desista em momento algum da sua vida. Porque eu passei por isso e sei quais foram as consequências. Mas aqui no Salmo de número 10 está mostrando a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Então se refugie em Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, desse Deus Criador. A sombra do Onipotente descansará. Olha só, o texto áureo é o capítulo 10 e o versículo 3. Amém? Mas eu quero, com a permissão do Espírito Santo de Deus, poder falar aqui, mostrar o que está registrado aqui na palavra, a partir do versículo 1. E você tendo a sua Bíblia, desejando meditar, desejando acompanhar, tá? No Salmo 10, você vai ver aqui como o salmista deixou escrito para nós. Porque te conservas, olha só o que ele diz. Por que te conservas longe, Senhor? Ele faz uma pergunta, abrindo o coração, mostrando que nós temos a liberdade de dialogar com Deus, de abrir o nosso coração. Se temos intimidade com o Senhor, se o colocamos Ele acima de todas as coisas, como Ele é o Senhor de todas as coisas, Davi, aqui o salmista, ele expressa desta forma. Olha só, por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Certamente, quando ele menciona dessa forma, acredito, pela orientação do Espírito Santo, que ele estava passando por um momento em que ele estava clamando e parecia que Deus não estava respondendo a ele. Eu tocado pelo Espírito Santo, eu vejo assim: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Talvez essa seja o seu questionamento. Por que Deus não age? Por que Deus não faz isso? Porque tem um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Nós temos a resposta na palavra do Senhor, e isto é gratificante, isto é maravilhoso.
Sabemos que tudo tem um tempo, mas nós somos imediatistas. Queremos tudo na hora. Mas ele menciona dessa forma, certamente estava passando pela angústia. E quem não passa, quem não é angustiado, não estamos isentos de passar pelas aflições. Pelo contrário, muitas são as aflições dos justos. Mas temos que ter a consciência, a confiança que Deus, de todas elas, Ele vai nos livrar. Precisamos manter firmes e constantes diante desse Deus. Davi, ele menciona dessa forma. Não para que você venha questionar, mas pode surgir em seu coração um questionamento como esse. Mas você tendo intimidade com esse Deus, ele vai entrar com a providência. Se você está passando por angústia, amado, creia que Deus é contigo. Creia nesse Deus. Você já ouviu tantas vezes, mas o que eu peço a Deus é que cada palavra concedida por Ele, ela venha confrontar com você, que você venha olhar para dentro de você e ver como você tem pensado. Se tem sido um daqueles que tem se murmurado, tem reclamado, tem questionado, ou aquele que tem confiado e buscando, Senhor, sei que estou passando por este momento, ajuda-me, me fortalece, continue me dando forças. É preciso você dar graças a Deus. Dar graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por que isso aconteceu? Está acontecendo só comigo? Eu estou pedindo a Deus, alcancei, eu não vou na igreja, mas não porque eu peço a Deus, Deus não me responde. Mas aqui não mostra Davi saindo da presença de Deus, pelo contrário, ele abre o seu coração. Por que te conservas longe, Senhor? É uma pergunta, por que te conservas longe? Por que te conservas longe? Por que te esconde nos tempos de angústia, meu Deus? Por que, Senhor? Oh, meu Pai, eu tenho te buscado. Eu tenho estado contigo. O Senhor sabe que eu te adoro, que eu te amo. Então, ele estava ali perguntando, mas nós sabemos a forma de pergunta que estava fazendo a Deus com o coração ciente no Deus a qual ele sabia que ia entrar com a providência. Não sei se você me entende. Louvado seja Deus. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Os ímpios, que são aqueles que não têm nenhum compromisso, estão vivendo a vida, a moda, vão-se embora, pensando que não vão prestar conta, ai de você, ai daqueles, ai de você. E tem o ai. Na Bíblia nós temos a expressão do ai. Ai é dor, é sofrimento. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Furiosamente o pobre. Ele persegue. Furiosamente, oh meu Pai, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Eles maquinam, eles até perseguem, mas vão cair nas ciladas que eles mesmos maquinaram. E o texto áureo no qual eu gostaria de passar,
porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Olha só, o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento, ele fala coisas boas daquele que é avarento, daquele que possui, que corre, que quer mais e mais, é avarento, o avarento. E blasfema do Senhor. Olha só, ele bendiz aquele avarento, aquele que não tem um compromisso com Deus, aquele que quer mais, que explora, que comete impiedade, mas do Senhor ele blasfema. O que ele merece? O que merece uma pessoa desse jeito? O que merece uma pessoa que comporta dessa forma? Infelizmente, é o inferno. E o inferno aguarda. O inferno aguarda. Mas existe um que vem prometendo nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância, que é Jesus Cristo. Dando continuidade, antecedendo, mostra que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não veio para nos dar vida e vida em abundância. Olha só, a respeito da impiedade, eu vou deixar aqui alguns versículos e você pode meditar nesse que fala aqui, ó. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Ele gloria-se no desejo da sua alma. A minha alma deseja isso, e então ele se gloria. Eu sou tal, eu sou isso, eu sou isso. Então, certa forma, ele se gloria. E bendiz até mesmo o avarento, mas blasfema ao Senhor. Olha só, em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 10, mostra claramente para nós a seguinte palavra. Olha só. A alma do ímpio deseja o mal. A alma do ímpio deseja o mal. O mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. O seu próximo não agrada aos seus olhos. E o que a palavra nos mostra? Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui está mostrando o contrário. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. O próximo não agrada aos olhos dele. Ele não está importando com o próximo. Ele está completamente fora dos quesitos da palavra do Senhor, do que o Senhor mostra. Mas em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, a Bíblia mostra para nós: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isto é para você tomar conhecimento como é a palavra do Senhor, e Deus não vai dar jeitinho, não tem jeitinho. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, no qual ele deu toda a autoridade. E somente no nome de Jesus você pode alcançar a vitória. E tem mais. No Salmo, no capítulo 36, no versículo 1a, no versículo 1, diz assim: a transgressão do ímpio, olha só, além de transgredir, ele mostra, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. A transgressão do ímpio diz
no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. A transgressão do ímpio, o salmista dizendo, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, ele dizendo, não há temor de Deus perante os seus olhos. E isso mostra para nós claramente. Nós podemos ver e vemos. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 10, ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa que é detestável? É uma pergunta. E para concluir, porque não dá, há vários versículos de impiedade aqui mostrando a palavra do Senhor, e eu gosto de discorrer mostrando sobre a impiedade também, onde temos aprendido na palavra de Deus, e creio que você está entendendo. Caso você esteja entendendo, que você possa compartilhar, mostrar que essa palavra é verdadeira, porque o YouTube tem analisado e tem me dado a permissão de passar o tempo. Até então eu tinha 15 minutos e eu já cheguei até a 40 minutos, porque a vontade é de continuar falando, mas temos que colocar um ponto final. Então me ajude neste canal, e procure uma igreja mais próxima, uma igreja que fale a verdade, que te mostre o caminho, que tenha um compromisso com Deus. Eu sirvo a Deus na primeira igreja batista em Benfica, na rua Henrique Dias, número 33, se você é de Benfica, região aqui perto, próximo, você ouvindo esse vídeo, faça-nos uma visita aos domingos pela manhã, 9 horas, escola bíblica dominical, à noite, às 10 horas, culto da manhã, às 19 horas, o culto da noite, e às quinta-feiras, o nosso culto de oração. Convidamos você, eu falo aqui com a permissão do pastor, eu faço um convite a você, para que você venha aprender conosco, em nome de Jesus. E concluindo, Provérbio 28 diz assim, como o leão rugidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Louvado seja Deus. Ponto final aqui. Amanhã, Deus permitindo, estarei aqui comprometido com esse Deus, me comprometendo com esse Deus e também com você que tem me acompanhado. Eu agradeço imensamente, sou completamente grato a Deus por ter colocado você a ouvir essa palavra de humilde servo que não tem estudo, mas sim que tem uma comunhão com esse Deus e não quer perder, onde também deseja você e a toda a sua família que encontre essa preciosidade que é a palavra do Senhor. Amém? Tenha um bom dia, vamos nós trabalhar. Amém? Eu trabalhava para trabalhar agora e eu passo a mensagem cedo, mas o YouTube às vezes demora, para você ter uma ideia. Agora eu iniciei aqui às 6 horas e até chegar nesse momento da devocional em falar aqui, o YouTube vai colocar só para as 9 horas. Acredito que ele vai processar, vai analisar e vai ver que é algo que na verdade preenche, ajuda a muitos que se encontram indecisos. Amém? Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a sua vida, sobre a sua família e todos os servos do Deus vivo espalhado pelos 4 cantos desse mundo. Fiquem na paz, porque na paz eu vou. Que Deus abençoe. Vamos trabalhar. Bom dia. Hoje, dia 25, véspera do aniversário do diácono Vicente. Vou colocar no grupo.